Olá, boa noite a todas e todos que estão conosco pelo nosso canal do YouTube, prestigiando este webinar de hoje. Este evento é mais uma realização do Grupo PET Políticas Públicas, que tem um imenso orgulho e prazer em tutoriar, tendo em vista a qualidade e dedicação dos petianos e petianas que dele fazem parte, os quais, enquanto grupo, tem o compromisso social de promover discussões e realizações úteis para a sociedade, relacionadas a temas relevantes para o desenvolvimento e materialização do Estado. Sobre o PET, o Programa de Educação Tutorial, trata-se de um programa do MEC que trabalha a pesquisa, o ensino e a extensão. São mais de 800 grupos nas instituições de ensino superior do Brasil, classificados como PET da área de cursos ou PET Conexão de Saberes, de caráter, neste caso, caráter interdisciplinar. Nosso grupo, o PET Políticas Públicas, se classifica como Conexão de Saberes, exatamente pela multidisciplinaridade e transversalidade de temas inerentes às políticas públicas com os quais ele atua. Esse grupo, então, senhoras e senhores, formado por alunos do curso de graduação, em suas fileiras já passaram mais de 60 alunos e alunas de diferentes cursos do nosso campus aqui de Curitiba. Nesse sentido, é com imensa satisfação que o Programa de Educação Tutorial, por meio do Grupo PET Políticas Públicas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba, recebe a todos e todas para este webinar, cujo título é Levantamento Bibliométrico para a Produção de Pesquisas e Artigos Científicos. O evento tem por objetivo gerar discussão e também mostrar a importância desse método para a produção científica e como realizá-lo de forma correta e eficiente, o que é útil tanto para os alunos da graduação e iniciantes na pesquisa, como alunos da pós-graduação. Por motivo de segurança, uma vez que já tivemos o desprazer de sermos invadidos em uma de nossas atividades síncronas que desenvolvemos pelo Google Meet, aqui com esse mesmo grupo PET, temos então que trabalhar com plataformas fechadas, sem possibilidade de maior interação com o público. Por isso, convidamos a todos e todas que interajam conosco por meio do chat do YouTube, enviando relatos, comentários, perguntas e assim sucessivamente. Informamos que, após a exposição do palestrante, teremos um momento de interação, uma conversa franca com respostas a questões enviadas pelos participantes. Lembramos ao público que está nos assistindo que, para a emissão do certificado de participação, muito importante, certo? Estará aberta a inscrição na plataforma Eventree a partir das 18h50, aproximadamente, um pouco antes, certo? Cujo link também será disponibilizado nas plataformas aqui e também no YouTube. Bom, todos aqueles que se inscreverem, informamos que receberão o certificado após o término do evento. Logo na sequência, já disponibilizaremos o certificado. Nesse momento, eu chamo o nosso convidado, certo? Nosso amigo aí, William Batista de Oliveira, para participar conosco, repartir a tela e logo começar a sua explanação. O William é mestrando em Planejamento e Governança Pública aqui pela UTF-PR, é mestrando também em Administração Autárquica pelo Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal, é tecnólogo em Gestão Pública pela Unicentro, bacharel em Direito pela PUC Paraná e é auditor fiscal de tributos municipais no município de Curitiba. Para dar início ao nosso painel, William, passo a palavra para você, certo? Lembrando que esse é um evento, todo ele organizado pelo Grupo PET Políticas Públicas, pelas pessoas, pelos alunos, pelos petianos e petianas que estão na retaguarda, como a gente brinca sempre nesses eventos, aqueles que a gente não vê, fazem o evento que a gente vê. Esse evento que nós estamos vendo aqui, certo? Transmitido para toda a sociedade. William, como eu te falei, né, como nós já havíamos lhe adiantado, esse é um evento da necessidade de nossos alunos, inicialmente de nossos alunos, que formam o Grupo PET Políticas Públicas, que nós resolvemos, por óbvio, né,
porque já fizemos isso lá via Instituto Politécnico de Bragança, repartindo com os mestrandos lá do Instituto da mestrado em gestão autárquica, né? E resolvemos repartir com a sociedade também. Então, nesse momento, você estará falando não só para os nossos petianos e petianas, mas também para todos aqueles que têm interesse na temática aí de levantamento bibliométrico para pesquisas, ok? Desde já lhe agradeço muito, como sempre, né? E a palavra é sua, certo? Bom trabalho aí, William. Qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigado, professor Antônio. Obrigado pelo convite. Quero iniciar aqui agradecendo realmente o professor aí por todo esse apoio dentro desse trabalho de construção da pesquisa científica. Quero agradecer também ao TFPR e especialmente ao PET, Políticas Públicas, por essa oportunidade. E como o professor falou, é um momento, um bate-papo aqui justamente para darmos início ao levantamento bibliométrico para pesquisas e artigos científicos. Então, meu papel hoje aqui é realmente trazer os primeiros passos. Eu mesmo, quando ingressei no mestrado, né, de Planejamento e Governança Pública, não tinha conhecimento sobre esse tipo de pesquisa, a utilização de ferramentas e drivers de pesquisa, e a partir do momento né, é obrigatório o levantamento bibliométrico, né, com o professor Antônio, eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso e me interessei em me aprofundar um pouco mais, em utilizar algumas ferramentas de pesquisa para construir esse levantamento bibliométrico. E algo que eu gostei e tenho tentado me aprimorar um pouco mais, não sou especialista em todas as ferramentas aqui que nós vamos mostrar, mas um pouquinho de cada, pelo menos eu conheço um pouquinho de cada, para tentar juntar isso e construir uma lógica nesse pensamento, construir realmente um trabalho científico que tenha substância, um trabalho científico que tenha conteúdo. Bom, então já, sem mais delongas, já passando aí os agradecimentos, agradeço também ao PGP, ao programa aí da FPR. Bom, então, a proposta de hoje realmente é a utilização de ferramentas de pesquisa para auxílio na construção do referencial teórico e revisão bibliográfica, para fins de pesquisa, escrita científica e análise e demonstração desses dados. Bom, o que eu quero falar com isso? Então, quando nós iniciamos um trabalho de pesquisa, principalmente abrangendo, no meu caso, o mestrado, nós chegamos muitas vezes com uma ideia genérica, uma ideia geral, um tema que nós não temos interesse, mas a construção desse pensamento e a própria escrita acadêmica, ela não é feita com base naquilo que eu acho, ou com base nas minhas próprias ideias, e sim com base em pesquisas que já foram realizadas para substanciar, aí sim, o momento final do trabalho, que é muitas vezes o momento que nós tiramos alguma conclusão, baseado um pouco, às vezes, naquilo que a gente entende sobre o tema, mas sempre buscando essa base antes em autores, em pessoas que já estão muito mais à frente de nós na pesquisa científica em determinados temas. Então, a proposta hoje é justamente esse início, ou seja, por onde eu começo, né? A pergunta tradicional, né, o professor sempre diz isso, a pergunta tradicional, quando alguém chega para fazer uma pesquisa científica, um mestrado, é perguntar para o professor, e aí, professor, então me passa uns artigos, me passa uns artigos para eu ler. E, dependendo do tema, né, muitas vezes o professor tem já o conhecimento sobre uma base de artigos fundamentais para a leitura, mas não necessariamente ele vai ter todos os artigos que serão suficientes para aquela pesquisa, justamente porque cada aluno chega com uma ideia, chega com um tema, e é justamente a proposta de hoje é justamente como conseguir, como buscar esses primeiros artigos, justamente utilizando ferramentas de pesquisa já disponíveis e acessíveis. Então, hoje nós vamos utilizar a base de pesquisa Web of Science, a base de pesquisa Scopus. Existem muitas outras bases, né? Eu selecionei essas duas bases, que são bases científicas com um certo renome já, né, no mercado, já possuem já um amplo conhecimento do público, então podemos dizer assim, são bases mais confiáveis, não que as outras não sejam confiáveis, mas são bases já testadas e operacionalizadas já por muitos pesquisadores. Durante a pesquisa do mestrado, eu também acabei conhecendo um pouco mais desse programa, do Volkswagen, que é um programa de mapas bibliométricos,
onde ele demonstra o nosso resultado de pesquisa através de alguns mapas que nós vamos ver ao final. E eu também utilizei muito o Mendeley, que é um programa de referências bibliográficas para organizar tudo isso, né? Não adianta só juntar um monte de artigos, juntar um monte de conteúdo, e depois não conseguir organizar isso, não conseguir referenciar da forma correta. Então, a pesquisa acadêmica, ela tem vários requisitos eles devem ser cumpridos, e por isso nós precisamos dessas ferramentas para organizar, para ajudar. Isso também encurta, né, a questão do tempo, né, e que é muito importante, aliás, numa pesquisa acadêmica, né? Muitas vezes a gente quer fazer uma pesquisa muito grande e às vezes acaba não mensurando a questão temporal, que é muito importante. Então, os sites que nós vamos utilizar são estes: Web of Knowledge, Scopus, o Vossvier é para o download do programa, e o Mendeley também tem o download do programa do Mendeley. Então, o Web of Science e o Scopus nós consultamos online mesmo, mas esses outros dois são programas que devem ser instalados no seu computador. Bom, com relação ao Web of Science, que está no site Web of Knowledge e Scopus, muitos deles, eles possuem esse acesso restrito, ou seja, se você simplesmente abrir esses sites, é possível que você não consiga realizar essas pesquisas. Então, como é que eu, né, supero essa restrição? No caso da UTF-PR, em específico, né, se você, na época que nós estávamos no presencial, conseguia acessar diretamente dentro da biblioteca, você tinha esse acesso, porque no momento que você conectava na rede da UTF-PR, ele já identificava o IP. Mas hoje, nesse acesso remoto, existe, se você pesquisar dentro do site da UTF-PR, existem as instruções para que você instale o chamado VPN. E com esse VPN, você também consegue, através do VPN da UTF-PR, com o seu login institucional, acessar essas bases, ou mesmo fazendo o login na Scopus, tem como fazer o login através do cadastro da UTF-PR. Outras faculdades, aí já teria que ver como é que funciona cada universidade, se ela disponibiliza esse tipo de acesso a essas bases. E existem, como eu falei, outras bases sem restrição. Mas hoje nós vamos tratar essas duas realmente é necessário o acesso específico, o acesso institucional. No caso da UTF-PR, há esse acesso institucional que tem que ser feito previamente. O Vossvier, como eu falei, tem que ser feita a instalação. E o Mendeley, ele tem 3 opções. Na verdade, eu tenho instalado as 3. Você pode, eu já vou mostrar cada um deles, tá? Mais com calma. Mas nós temos a versão do desktop, que é a versão do programa em si instalado no computador. É possível também instalar uma extensão no Chrome ou no Firefox. Eu tenho no Chrome uma extensão do Mendeley. E o suplemento do Office. O que eu queria dizer é o seguinte: um não supre o outro, tá? A extensão do Chrome facilita que você pegue a referência de um artigo do site e já envie para o Mendeley. Eu já vou mostrar isso. E o suplemento do Office faz com que você pegue esse artigo e use a citação dentro do programa do editor de texto. Então, cada programa tem a sua função, e o programa desktop é o principal, justamente para gerenciar esses artigos que nós vamos mostrar logo em breve. Mas, claro, primeiramente, assim, começando a pesquisa científica, não se pode deixar de falar que existe aí os primeiros passos, ou seja, normalmente nós chegamos no mestrado, numa construção do artigo, com uma ideia geral daquilo que nós gostamos, ou seja, eu tenho uma afinidade com determinado tema, então eu gostaria de falar sobre tal tema. Muitas vezes eu ainda nem tenho o problema, não tenho o que de fato eu vou pesquisar, então é muito importante esse desenho aí que está na tela, é justamente, né, nós, como orientandos do professor Antônio, recebemos já no primeiro encontro, né, essa pirâmide invertida, justamente para construir o nosso pensamento. Né, essa pirâmide invertida também foi elaborada por outra doutoranda hoje da UTF-PR, orientando o professor Antônio também, a Débora, e qual que é a ideia dessa pirâmide, quando nós chegamos, né, no mestrado e na primeira reunião? É justamente entender o seguinte: primeiramente, qual que é o teu meio ambiente, ou seja, no que você está inserido.
No nosso caso, ali no mestrado de Planejamento e Governança Pública, o mestrado está dentro da área de Planejamento Urbano e Regional. Ou seja, primeiramente eu preciso verificar que eu estou dentro de um programa que trabalha essa temática como eixo central. Então, minha pesquisa, de certo modo, ela tem que estar envolvida nesse meio ambiente. Não adianta eu falar de algo totalmente alheio a essa ideia central. Eu tenho também desenvolver um tema. Muitas vezes o tema, né, pode se confundir com o título, mas não é isso, né? O tema é esse conceito geral ainda, da ideia que você quer trabalhar. No meu caso, eu trabalho gestão fiscal. Então, né, o meu tema geral. O título depois é justamente, né, o que vai realmente na capa do seu título, do seu trabalho, justamente como a base do seu trabalho, mas dentro do tema. Mas não basta saber o que eu quero escrever. Eu preciso identificar dentro de tudo isso um problema, algo que eu tenho uma dúvida, algo que eu quero solucionar, algo que realmente atice a investigação. Não basta eu falar de algo que já todo mundo já falou, ou que já está solucionado, que não vai adiantar muitas coisas. Eu também, para desenvolver esse problema, eu tenho os pressupostos, ou verdades ou negações a serem confirmadas ou refutadas. Então, o meu problema, ele parte muitas vezes de uma ideia que eu tenho certeza ou que eu tenho uma dúvida, que eu preciso, através do trabalho científico, identificar a resposta, se ela é positiva ou negativa. A partir disso, eu identifico objetivos gerais, específicos, e desenvolvo o referencial teórico. É aí, nesse referencial teórico, que está o levantamento biométrico, propriamente dito. Ou seja, eu já defini o meu tema, o meu título, o meu problema, meus objetivos. Mas agora eu preciso embasar, eu preciso buscar os fundamentos, buscar a referência, né, que vai fundamentar o meu trabalho. E aí os artigos científicos do levantamento bibliométrico são extremamente úteis. E depois eu tenho a metodologia, a pesquisa em si, os dados, no nosso caso, nós estamos no mestrado profissional, então existe a questão da pesquisa prática, uma pesquisa que realmente envolva algo que possa ser útil para a sociedade, resultados, discussões e conclusões. Bom, então, o referencial teórico, ele também pode te ajudar, o levantamento bibliométrico, que nós vamos falar um pouquinho mais, ele pode te ajudar a identificar o chamado gap, ou seja, aquela lacuna na pesquisa científica, algo que, por exemplo, poucas pessoas falaram, algo que ainda não está sendo desenvolvido, algo que ainda precisa ser melhor discutido. Então, o levantamento bibliométrico, muitas vezes, se eu ainda estou numa fase muito inicial e eu não sei exatamente sobre o que eu vou falar, o levantamento bibliométrico de artigos pode te ajudar a identificar um tema, um problema específico sobre uma matéria. Então, por exemplo, no meu caso, eu falo sobre gestão fiscal. Ao ler os artigos, me chamou muita atenção muitos resultados abrangendo o tema de gerenciamento de austeridade fiscal, propriamente dito. Então, é um tema que eu não usava com esse nome, de gerenciamento de austeridade, mas lendo os artigos eu verifiquei, nossa, esse é um tema muito interessante. Ao ler sobre isso, eu verifiquei também que não existem tantos artigos, existem alguns artigos, mas também não são tão volumosos. Então, posso dizer que existe também um gap nessa matéria. Só estou dando aqui um exemplo, né? Você pode utilizar esse exemplo para qualquer questão da sua pesquisa. Bom, então, ultrapassado essa pirâmide, digamos assim, no sentido de você primeiro construir aquilo que você quer escrever, aquilo que você está pesquisando, antes mesmo de você já começar as pesquisas assim, ao vento, né, é importante você definir primeiro o escopo do teu trabalho. Né, porque é justamente nessa fundamentação teórica que você constrói os pilares do teu trabalho. Né. Aqui eu apresento um pouquinho do meu sumário, justamente porque ao falar de gestão, antes de falar de gestão fiscal como instrumento de planejamento e governança pública no meu trabalho, eu preciso fundamentar. Eu usei a teoria da descentralização, já que meu trabalho envolvia a questão do planejamento urbano e regional, com foco nos municípios, então eu falei sobre a importância da descentralização, falei sobre planejamento governamental, falei sobre governança pública, até falar sobre gestão fiscal. Então veja que é uma construção. E isso eu busco onde? No referencial teórico. Onde que eu fui buscar esse referencial teórico? Principalmente no levantamento bibliométrico.
Isso não exclui que você utilize, claro, outros livros, outros materiais. Até faço um parênteses aqui, que é importante, dependendo da área de pesquisa, às vezes a pesquisa pode ser feita de uma forma um pouco diferente. Eu venho do direito. No direito, nós praticamente não utilizamos muito essa pesquisa, esse levantamento bibliométrico. O direito, ele utiliza muito os livros em si. Então, os principais livros, os principais doutrinadores, são realmente a base das pesquisas, né? Então, os artigos científicos não têm peso, claro, são importantes, mas às vezes não tem o mesmo peso de eu pegar uma teoria de um autor já renomado que fala sobre aquele tema. Por exemplo, eu vou falar de controle de constitucionalidade no direito. Às vezes eu preciso pegar primeiro a base num autor já renomado para explicar aquilo antes de querer buscar vários artigos. Já, por exemplo, nas ciências sociais mais aplicadas na questão do planejamento, já se torna mais interessante trazer dos livros alguns conceitos gerais, mas buscar nos artigos aquilo que está realmente no dia a dia, buscar aquilo que está em produção. E o que está na produção do dia a dia está realmente disposto nos artigos científicos. Por isso, o levantamento bibliométrico é interessante para esse modelo de pesquisa. Então, como eu falei, nós vamos usar o Web of Science, o Scopus, que, na verdade, não são bases, eles não são bases que estão com os artigos científicos. Eles realizam a indexação das revistas científicas, ou seja, os artigos científicos estão em diversas revistas acadêmicas, que são aí classificadas por áreas e também possuem um certo nível de avaliação, e diversas dessas revistas são indexadas a essas bases de pesquisa. Então, o que essas Web of Science e as Scopus realizam é justamente a indexação das revistas. Então, a partir do momento que eu encontro lá o artigo, eu sou direcionado para a página da revista científica, caso eu queira realizar o download desse artigo. E aí existem, claro, as questões de artigos que estão liberados, artigos que não estão liberados, no sentido que são pagos ou não, aí cabe, na hora de você filtrar os artigos, verificar essa questão, tá? E o mais importante daí, antes de ir para essas bases, finalmente irmos até a Web of Science e Scopus, é a definição de keywords, ou seja, as palavras-chave, certo? Então, feito aquela pirâmide, eu já tenho um tema, um tema geral, meus problemas, as minhas definições. Mas é muito importante que eu realize, que eu defina quais serão as minhas palavras-chave para realizar as pesquisas. Isso é muito importante porque uma palavra-chave a mais ou a menos, ou uma palavra-chave que seja muito diferente, ela altera substancialmente o seu resultado de pesquisa. Então, é muito, muito importante essa questão da definição das keywords. Eu justamente coloquei keywords justamente porque na base Web of Science e base Scopus, as pesquisas das palavras-chave são em inglês. Você até funciona algumas palavras em português, mas daí não é recomendável, justamente porque os artigos principais que estão indexados nessas bases são de revistas estrangeiras. Então, a pesquisa em português nessas bases pode te dar um resultado bem pequeno. Não é o foco aqui, o nosso foco é justamente trazer uma base substancial, e até mesmo porque muitas revistas que têm aí um nível acadêmico no sentido do qualis, né, um qualis mais alto, um quórum mais alto, muitas delas, a maioria delas são revistas estrangeiras, então é importante realizar essa diferenciação. E aí você vai fazer as definições iniciais. Existem vários métodos de truncagem, que nós vamos ver ali nas bases, que é justamente utilizar algumas palavras and, not, ou seja, tal palavra mais essa, ou tal palavra e não é a outra. Enfim, você consegue realizar isso dentro das bases. Antes de começar, então, defina a sua estratégia de busca, que é justamente como que você vai realizar isso. Então, nós chegamos na estratégia de busca, justamente, eu posso fazer alguns testes antes de combinações de palavras-chave. Então, já não preciso, eu vou definir algumas palavras-chave. Vou colocar nessas bases que nós já vamos ver. Pode ser que algumas palavras funcionem melhor, outras não. Eu coloco lá 3 palavras, dê um resultado lá de 100 artigos. De repente, eu coloco mais uma palavra e vai para 2. Opa, aquela palavra-chave não tá dando aderência, está diminuindo muito o meu resultado, talvez não seja interessante.
Então, a fase de testes e combinações também é um momento importante. Depois, a pesquisa propriamente dita, que vamos mostrar ali, que eu vou usar as palavras-chave da minha pesquisa, e os demais filtros, isso eu vou mostrar na ferramenta, tá? Na minha pesquisa, eu tinha várias palavras-chave que poderiam ser utilizadas: fiscal, management, planning, governance, municipal, tax, municipalities e public. Ou seja, palavras-chave que envolviam o meu trabalho, a minha área de pesquisa. Então, essas combinações foram os meus testes. Tá? E agora, então, vamos propriamente, né, para ao que interessa. Ok? Então, assim, eu entrei aqui na base Web of Science, já estou aqui também com a base Scopus, e aqui eu tenho a primeira tela, que já é uma tela importante. Por quê? Eu tenho já alguns filtros que eu posso aplicar nessa primeira tela. Então, aqui eu tenho a coleção Web of Science, que é a principal base. Eu tenho outras bases de pesquisa que eu posso utilizar, a principal delas é essa aqui mesmo, mas eu tenho, por exemplo, aqui a base Cielo. Essa base Cielo já traz um resultado bem melhor em termos de artigos em português. Então, caso eu não quero pesquisar artigos em português, eu posso mudar aqui para o Cielo e os resultados em português podem ser bem melhores, porque as revistas que estão indexadas na Cielo são outras revistas, muitas delas em português. Mas nós vamos utilizar aqui a coleção principal. Aqui também eu tenho o período, tempo estipulado. Muitas vezes, dependendo do tema que você vai trabalhar, você pode delimitar o tempo de pesquisa. Então, assim, no meu caso, por exemplo, que trabalhava a questão da administração pública, existiu ali em 95 uma alteração muito substancial na questão da administração pública brasileira. Então, eu, na minha pesquisa, fiz essa delimitação de 95 em diante, porque existia uma situação, um marco importante para que eu delimitasse essa pesquisa. Por exemplo, eu quero falar uma questão do constitucionalismo brasileiro. Então, talvez seja interessante, se eu não quero fazer um recorte tão histórico assim, eu posso começar de 1988, que é a Constituição Brasileira. São exemplos, né? Porque às vezes não é interessante deixar aqui tão amplo, porque quanto mais amplo, maior o número de resultados. Dependendo do tema que você vai falar, às vezes algo que foi escrito lá em 1900 não tem mais a mesma aplicabilidade ou a mesma relevância dos temas atuais. Então, talvez seja interessante para cada um aqui realizar esses filtros, né, conforme o período. Então, eu vou colocar aqui no meu 1995. Tá? Aqui também eu tenho como pesquisar só por títulos, só por autores, nome da publicação, enfim. Mas o que eu utilizo, em geral, que ele busca tanto autores, busca em resumo, busca em título, enfim, é a pesquisa mais ampla, é por esse tópico, certo? Então, eu recomendo utilizar tópico. Então, aqui eu vou utilizar minhas palavras-chave, se cada um pode utilizar as suas palavras, que é, né, fiscal and management. Então, podem ver por que eu coloquei AND. E aqui, só uma dica, né, não teremos tempo de abordar todas essas opções, mas se você fizer uma pesquisa básica aí no Google, você encontra vários tutoriais explicando como refinar melhor a sua pesquisa no Web of Science e no Scopus, utilizando dessas conexões, dessas palavras extras, digamos assim, justamente para que o seu resultado seja diferente. Então, no meu caso, eu estou usando o AND justamente porque eu posso querer pegar artigos tanto que tem uma palavra fiscal e a palavra gestão. Então, tanto, digamos assim, o AND, ele faz com que, tendo uma ou tendo outra, ele vai trazer esse resultado na minha base de pesquisa. Então, e aqui não tem um limite, tá? Vocês podem colocar mais. Tem o NOT, que eu falei para vocês, por exemplo, o NOT, eu não quero tal palavra. Então, posso colocar o NOT, que daí a palavra seguinte ele não vai considerar. Posso também, né, buscar o entre aspas, só para que seja a frase exata. Então, é uma opção também aqui no Web of Science. Mas eu vou utilizar o AND mesmo, que é o que eu utilizei. Vamos lá, pesquisa. Bom,
Aqui eu tenho o primeiro resultado. O primeiro resultado, ele está bruto ainda, né? Ele ainda precisa ser lapidado. Então, nós temos aí 3.400 artigos nessa primeira pesquisa. Ainda é um número um tanto elevado. Pense que a ideia aqui é refinar e você ter uma base de artigos que você vai realizar a leitura para o teu trabalho. Então, dificilmente você vai ler 3.405 artigos para realizar a sua pesquisa. Então, por isso a necessidade de refinar um pouco mais. Aqui tem as classificações, você pode classificar pelo número de citações. E a própria Web of Science já te dá várias ferramentas de análise desses resultados. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, ainda nesse lado esquerdo, existem diversas opções de filtros. Esse é um ponto bem importante. Por quê? Porque eu ainda desejo reduzir o meu resultado, né, dos 3.400 artigos, ainda está um tanto elevado. Então, o que eu tenho aqui? Eu posso ainda filtrar por ano de publicação, se caso não tenha feito aquele filtro inicial. Eu tenho as categorias do Web of Science, então, revistas indexadas nestas áreas. Esse é um ponto bem importante, porque se eu tiro ou coloco uma área, o meu resultado muda significativamente. E eu tenho aqui também o tipo de documento. Então, eu tenho artigos, revisões, editoriais, enfim. Na minha pesquisa, eu trabalhei com artigos. Então, eu cliquei no artigos e coloquei em refinar. O meu resultado, agora, ele já diminuiu para 2.757 artigos. Então, já tive uma redução substancial. Aqui ainda eu tenho outros métodos para refinar o meu resultado, mas, caso eu ainda entenda que está um resultado muito elevado, eu posso incluir mais alguma palavra-chave ainda para diminuir mais ainda meu resultado. Então, no meu caso, eu posso incluir aqui os municípios, né, para diminuir ainda mais o meu resultado. Aqui eu posso incluir qualquer outra palavra que eu entenda. Olha que interessante. Então, meu resultado dos 3.000 caiu para 2.000 e agora para 143 artigos. Aqui já é um número bem interessante para que eu possa, quem sabe, começar realmente o filtro do sistema. Veja que ainda nós não estamos falando de filtro de leitura. Eu estou só filtrando os resultados dos artigos, certo? Bom, tá, o que eu faço com esse resultado? Digamos que eu estou satisfeito com esse resultado, por 143 artigos, mas eu preciso exportar esse resultado para conseguir trabalhar melhor com eles. Então, eu tenho várias opções de exportação desse resultado para utilização tanto no Mendeley, que eu comentei no início, quanto também para demonstrar esses resultados através de mapas bibliométricos no Volkswagen. Então, como é que eu faço isso? Então, eu já cheguei no meu resultado de 143 artigos e eu parei por aí. Poderia fazer mais filtros se eu quisesse, não tem problema. Eu tenho, no Chrome ou no Firefox, eu tenho a opção de pesquisar na internet o Mendeley Web Importer. Se eu pesquisar isso como uma extensão no Chrome e instalar, o meu já está instalado, ele vai abrir um ícone aqui na sua barra superior, onde, após você já ter feito o seu cadastro no Mendeley, eu posso clicar aqui, que ele faz o seguinte, ele vai identificar os artigos que estão nesta página, estão aqui. Então, ele está identificando cada artigo que está aqui na página. E eu posso selecionar esses artigos aqui, né? Deixa eu só voltar aqui, selecionar esses artigos, por exemplo, e eu posso adicionar. Adicionar onde? Ele vai adicionar na minha biblioteca do Mendeley. Onde que fica essa minha biblioteca do Mendeley? Lembra que eu falei do Mendeley Desktop? Então, esse aqui é o Mendeley Desktop. Eu já instalei o programa, tá? O download você faz via o site. Você faz um cadastro. E aí você consegue puxar esses artigos
Ó, vamos ver aqui, recentemente adicionados. Deixa eu atualizar aqui, vamos ver se aparece já o que eu fiz lá na página do site. Ele não puxou porque aqueles artigos eu já tenho eles aqui na minha pesquisa, né? Esses artigos eu já usei na minha pesquisa. Então, quando ele identifica que é duplicidade, ele acaba nem fazendo o download. Então, nesse caso, ele puxa para essa base de dados. E aí, esses artigos, eles começam a ficar aqui organizados dentro do meu Mendeley. Mas, claro que aqui ainda ele está bem, né? Ele fica bem bagunçado ainda. Então, eu posso criar pastas para organização. Então, podem ver que eu tenho várias pastas, eu tenho um artigo de uso das informações financeiras que está sendo elaborado. Então, eu tenho uma pasta no Mendeley só com os artigos que eu vou utilizar nessa pesquisa. Então, eu tenho aqui as pesquisas que eu fiz para dissertação, né? Então, aqui Web of Science. Eu tenho aqui 125 artigos organizados dentro de uma pasta, foram artigos que eu usei na minha dissertação. Então, depois, por exemplo, você está fazendo uma pesquisa e fechou lá o Web of Science, mas colocou no Mendeley. Depois, na hora de você buscar um artigo, você não precisa de novo fazer a pesquisa bibliométrica na base. Você tem tudo organizado dentro aqui do Mendeley. Então, é bem importante essa ferramenta de organização. O Mendeley faz isso para você. Claro que depois que você inserir esses artigos no Mendeley, clicando em cada um deles, você pode também organizar eles um pouco aqui dentro. Ó. Podem ver aqui que esses campos aqui são editáveis. Então, é possível também ajustar um pouco esses artigos. Algumas referências, às vezes, não vêm tão corretas. Então, você consegue organizar dentro do Mendeley os artigos que você puxou da sua pesquisa através do site. Outra forma de usar o Mendeley, como eu comentei, né, é no Word. Ou seja, no Word você tem a opção, né, de inserir o Mendeley dentro do Word. Tá? Então, você tem a opção tanto de instalar o Mendeley aqui em ferramentas do Mendeley, tem a instalação do MS Word Plugin. Mas a instalação que eu geralmente faço é aqui nessa versão do Word, eu não sei, né, cada versão do Word às vezes tem uma diferença, mas nessa versão mais atual, eu tenho aqui a opção obter suplementos. Ao clicar em obter suplementos, eu posso pesquisar aqui, né, o Mendeley. Só que o meu já está instalado, não sei se ele vai, acho que o meu suplemento, se ele vai aparecer. O meu já está instalado, o Mendeley City. Então, se eu instalar o Mendeley no Word, eu já consigo, ele busca naquele Mendeley Desktop a minha base de pesquisa. Claro que cada vez que eu instalo, eu faço o login de novo. Então, cada vez que eu clico para a instalação, ele vai fazer a instalação do login novamente para utilização no Word. Tá? Eu vou lá no Scopus, enquanto carrega aqui no Word, ele é um pouquinho mais lento. Eu vou voltar aqui para a pesquisa e daqui a pouco daí eu consigo voltar para mostrar como é que funciona no Word. Então, até aqui tem mais alguma coisa que é possível ser feita? Sim. Para exportar do Web of Science para utilizar naquela ferramenta que eu vou mostrar no final, o Vosvir, você pode exportar essa base de pesquisa do Web of Science para um arquivo que contenha todas as pesquisas, todos os resultados da tua pesquisa bibliométrica. Então, eu tenho um local aqui que é exportar. Aqui já está para outros arquivos, mas o teu pode estar só exportar. Como é que eu faço? Clicando no exportar, eu tenho aqui a opção de exportar todos os registros da página ou os registros da pesquisa inteira. Então, eu quero da pesquisa inteira, do 1 ao 143. Eu posso selecionar aqui em registro completo, por exemplo. E aqui em formato de arquivo, eu posso exportar ele em diversas formas. Tá? Então, aqui cada forma tem uma finalidade. A qual eu estou utilizando para usar no Vosvir, que eu vou mostrar depois, é o separado por tabulações Win UTF-8. Foi o que melhor funcionou dentro do programinha que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco.
Então, eu vou lá em exportar. Então, ele fez o download de um arquivo, que nós já vamos utilizar esse arquivo para outras finalidades. Tá? Eu tenho aqui como exportar para o EndNote, para o Excel, para vários formatos. Posso passar por e-mail. Então, aqui em mais, eu tenho várias opções que eu posso selecionar para guardar aí essa pesquisa. Então, aqui no Web of Science, é isso, de uma forma geral. Essa é o primeiro levantamento bibliométrico de artigos. Na Scopus, eu já vou um pouco mais rápido, porque a ideia não foge muito, a ideia é a mesma. Tá? Então, nós temos aqui também as várias opções de seleção. Tenho como filtrar o período. Tá? Então, aqui eu já posso selecionar o período aqui de 95 até o presente. E aqui também inserir as minhas keywords. Mas a lógica aqui, né, é a mesma dentro do site do Scopus. Por isso que eu já nem vou me aprofundar tanto aqui, que é justamente a mesma lógica, a mesma inserção de dados. Pesquisar. Veja que o Scopus já me deu um resultado, né, 7.000 resultados. Da mesma forma, eu ainda não quero trabalhar com 7.000 artigos. Então, eu vou para o meu painel aqui na minha tela, lado esquerdo, abrir esses filtros que eu tenho aqui. Então, no meu caso, eu quero, vou mexer na área, mas vou mexer no tipo de, vou para artigos apenas. Isso que eu estou mostrando é uma decisão, digamos assim, do pesquisador, certo? Cada um pode realizar da forma como entender, desde que anote e coloque isso na dissertação, esse passo a passo, como é que foi feito. Eu já vou mostrar como é que ficou na minha dissertação. Então, vou limitar aqui o número de artigos. Ó, já caiu para 4.854. E aqui também eu tenho aquela opção, aquela telinha para colocar aqui outra palavra-chave. Então, municipal. Vamos ver aqui. Reduzir, pesquisar. Olha só, já ficou um resultado interessante. 253 artigos. Não significa que eu vou ler todos eles, mas pelo menos para um primeiro filtro, já ficou um resultado interessante. Olha, até aquele artigo lá, o primeiro que apareceu na website, também está na Scopus aqui, viu? Então, muitos artigos, eles se repetem, e isso depois você pode fazer a separação disso no Mendeley para reduzir as duplicidades. Bom, da mesma forma, eu posso exportar o resultado da Scopus. Então, eu posso vir aqui, selecionar, aqui eu seleciono todos já nessa tela aqui, e eu tenho aqui também, com esse botãozinho, várias formas. Eu posso exportar direto para o Mendeley, e eu posso exportar em outros formatos aqui. Então, eu vou exportar aqui no CSV Excel, para utilizarmos lá no VozVir. Essa é a opção para o VozVir, mas tem outros aqui, cada ferramenta usa um tipo de citação. Vou exportar. Ok? Então, aqui na Scopus, mesma lógica, pesquisa das palavras-chave, filtros, a definição dos filtros são bem importantes, até você chegar ao resultado esperado. E depois exportar tudo isso para uma base. Esses dois arquivos que eu exportei, tanto do Web of Science quanto do Scopus, eu posso vir no Mendeley, e também eu tenho como adicionar esses arquivos. Tá? Então, eu tenho aqui várias ferramentas de exportação, que eles puxam todos aqueles artigos que eu fiz a pesquisa para essa base. Então, pode ver que eu tenho aqui o ponto .ris. Eu poderia, lá na Scopus, voltar na Scopus, fazer o download do ponto .ris, formato. Exportar. E aí eu consigo puxar de uma vez só, sem precisar daquele Mendeley Web Import. Deixa eu ver o que apareceu aqui.
Ainda bem que não reiniciou. E adicionar todos esses artigos diretamente aqui na base do Mendeley. Então, é uma facilidade. Em vez de você ter que atualizar, ter que inserir um a um, o Mendeley insere todos de uma vez só, certo? Então, essa é uma facilidade extra aí do Mendeley. Vamos voltar lá no Word, né, que eu fiquei de mostrar, que agora já carregou. Então, no Word, eu posso instalar o Mendeley aqui, né, no meu painel, e eu posso, né, digamos assim, né, eu tenho lá segundo fulano, exemplo, né, exemplo. E eu consigo puxar aqui, pesquisar os artigos do meu Mendeley, daquela base que eu adicionei. Então, digamos que eu queira utilizar esse autor aqui, né, eu posso inserir a citação lá no Word. Então, ele já fez sozinho aquele modelo de citação direta, aquele modelo que é justamente o mais utilizado. Veja, que ele já vem pronto. Claro que eu já selecionei o painel de ABNT, Seção Brasileira de Normas Técnicas. Eu também, se eu quiser utilizar outras bases, eu tenho o APA aqui também. Então, eu seleciono o estilo e ele já monta a referência sozinho. Então, eu posso ir realizando a escrita e adicionando os autores. Certo? Vamos lá, vou adicionar mais uma, inserir citação. Mas o mais interessante é que depois que você inserir todas as citações, você vem aqui em More, inserir bibliografia. Olha que interessante, ele já montou a minha referência bibliográfica toda dos artigos que eu citei. Então, já estão, né, digamos assim, nesse modelo aqui, ABNT, eles já estão prontos no modelo ABNT. Se eu tivesse utilizado outro tipo de referência, ele teria feito na outra referência. Então, veja a facilidade que o Mendeley no Word pode, né, pode dar quando você utiliza aqui essa ferramenta do Mendeley, de citação do Mendeley direto no Word. Então, isso também economiza um tempo gigante de ter que montar as citações aqui um a um. Ok? Então, já mostramos aqui vou voltar aqui para o nosso PowerPoint. Veja que os meus resultados, claro que aqui já está um pouco diferente, que eu fiz essa pesquisa no ano passado, então já mudou muito. Mas veja que a primeira pesquisa deu um resultado bem elevado, lá dos nossos 3.000 artigos no Web of Science, dos 6.000 na Scopus. Quando eu apliquei o filtro de artigos, reduziu um pouco mais. Na minha pesquisa, eu usei também o filtro de categoria, área de objeto, área de estudo. Tá? Então, isso também reduziu um pouco mais meu resultado. Pode ver que não está batendo com aquele resultado que a gente bateu ali, porque eu para encurtar um pouco o tempo, eu não fiz o filtro de categoria. Mas eu poderia ter feito mais esse filtro aqui e reduzido um pouco mais o resultado. Então, veja que, como a importância do levantamento bibliométrico, você realizando os filtros corretos. Como eu falei, tem a exportação do Web of Science, lá eu fiz a exportação pelo registro completo dos formatos que eu mostrei, para fins de usar no Volsvir, e no Scopus eu utilizei o formato CSV, que eu já vou explicar o porquê desses formatos. Como eu falei, né, o Mendeley já mostrei para vocês, só citando novamente, né, ele mantém essa organização dos artigos, facilita na extração das referências, a utilização do navegador é um caminho bem interessante, mas o mais útil também do Mendeley é justamente a automatização das citações para inserir na bibliografia. Isso é um ponto muito importante. Bom, então agora sim vamos lá para o nosso Volsvir. Então, onde nós estamos? Nós saímos do Web of Science do Scopus, fiz o download dos arquivos padrão, que eu comentei com vocês. Até aqui, nós já teríamos, digamos assim, feito nosso levantamento bibliométrico, ou seja, eu já tenho uma base de artigos para começar a minha pesquisa, eu já tenho um resultado interessante, um quantitativo interessante de arquivos
para iniciar o meu filtro de leitura, ou seja, eu ainda não significa que eu vou ler todos esses artigos completos, eu ainda vou aplicar mais uns filtros de leitura, mas ali está pronto já o meu filtro inicial com base nas minhas palavras-chave. Então, esse é o primeiro levantamento bibliométrico feito, e o Mendeley me ajuda nisso, o Web of Science e o Scopus são as bases de pesquisa. Mas eu ainda posso, na minha pesquisa, para talvez demonstrar um pouco mais esse levantamento, utilizar esse programa, o Volsvir, que é um programinha, também, esse é um programa gratuito, bem fácil de fazer o download, e bem útil para utilizar mapas bibliométricos. Ou seja, eu vou mostrar aqui para vocês o que é o tal mapa bibliométrico. Então, eu venho aqui em Criar, eu tenho várias opções. Aqui nós vamos utilizar a criação do mapa baseado num arquivo de bibliografia. Ou seja, aqueles arquivos que eu fiz o download. Vou adiante. Veja aqui que eu já tenho, ó, ele suporta o Web of Science, Scopus e outras bases. Então, por isso que nós estamos utilizando o Web of Science e Scopus, porque são bases que funcionam muito bem aqui no Volsvir. Eu vou em Next e vou pesquisar aquele arquivo que eu fiz o download lá. Esse foi esse aqui. Ok. Avançar. Então, aqui eu tenho o primeiro filtro. Que tipo de análise eu quero realizar? Por relação entre autores ou por relação entre ocorrência de palavras? Essas análises, as seleções, o Volsvir você pode brincar com ele um tempão, mexer nos mapas, enfim. Você pode fazer vários testes. Então, eu vou fazer com vocês o primeiro teste por autores. Então, eu vou deixar ali autores, contagem total, avançar. Bom, eu posso aqui selecionar quantos autores que eu quero ter nesses artigos. Desse ponto aqui eu vou colocar um mesmo, porque não tem por que eu reduzir, porque só tem um autor ou não. Não tem nenhum critério, ao meu ver, para o meu mapa aqui que vai influenciar. Então, ele vai me mostrando quantos autores identificou, eu vou avançando. E eu vou finalizar. Se eu clicar em sim, ele só vai mostrar os autores com conexão e os itens de autores que têm conexão. Se eu clicar em não, ele vai mostrar vários mapas separados de vários autores com conexões, mas não uma conexão só. Já vou mostrar como é que é a diferença entre eles. Sim. Então, está aqui o nosso primeiro mapa bibliométrico com base na pesquisa do Web of Science. Aqui eu tenho ferramentas gráficas para aumentar as letras, aumentar o tamanho dos círculos. Mas aqui tudo, como eu falei, depois que você já chegou nessa etapa, você pode, né, explorar as ferramentas, explorar o tamanho. Ah, eu quero maior, menor, quero frames e não círculos. Enfim, você pode utilizar várias opções aqui. Você pode utilizar outros tipos de mapa, que é por ano, a cor define o ano. Aqueles mapas de calor, que chamam, né, mapa de densidade. Então, você tem várias opções aqui para trabalhar. E o que eu poderia dizer desse mapa no meu trabalho? Eu posso fazer uma análise desse mapa. Então, eu posso mostrar aqui que esses autores, o Zafra Gomes, a Maria Plata Dias, o Pérez Lopes, o Luiz Zafra Gomes também lá em cima, eles possuem uma conexão, né, entre esses autores, entre citações entre eles, eu posso copiar isso e depois inserir lá no próprio Word. Se eu vier aqui no screenshot, eu posso tanto salvar como imagem ou posso simplesmente copiar. Né? Copiar. E a hora que eu vou lá no Word, eu posso, né, colar aqui e fazer as análises que eu entender adequado. Tá? Eu posso criar outro. Aqui em análises, tá? Eu tenho várias ferramentas que eu tenho descoberto que ela facilita na visualização. Você pode inverter os lados, você pode inverter no vertical, enfim. Como eu falei, aqui daí cada um pode explorar aqui, né? O máximo possível. Ele vai mexendo na disposição do mapa. Então, cada um aqui você consegue fazer um trabalho diferente. Vamos criar mais um com a mesma base, só para mostrar para vocês as diferenças. Por um. Ó, vamos clicar em não agora.
O que acontece? Ó, ele ficou muito poluído, porque ele pegou todos os autores e até ele me mostra outros autores importantes. Inclusive, eu sei que são importantes porque eu utilizei no trabalho muitas vezes. Mas podem ver que aqui não ficou um mapa interessante, né? Ficou muito poluído, muito, né? Então, por isso que, como eu falei, aí entram os testes. Você pode ir testando vários mapas, testando várias ferramentas, para ver como fica melhor essa visualização. Vamos criar agora o mapa com a base Scopus. Mesmo local. Agora eu vou clicar aqui em Scopus. E vou pesquisar por esse daqui. Vamos ver se esse aqui. Ok. Vou avançar. Ó, lembra que a Scopus era um arquivo já com 273 artigos. Então, ele já sentiu um pouco mais o peso, né? Vamos por autores de novo aqui. Depois eu vou mostrar por ocorrência, para ver a diferença. Também vou reduzir aqui os autores. Não precisa de... Né, tem muitos. Next. Finish. Eu vou clicar no 5, eu quero só os com conexão. Então, olha aqui, já ficou bem diferente, né? Então, um mapa bem diferente, com base nos autores que vieram daquela referência bibliométrica lá que foi feita. Vamos de novo, então. O bom do Voyager é que ele salva o caminho. Então, quando você vai criar um novo, ele já salva todo o caminho que eu adicionei a primeira vez. Vamos por co-ocorrência, ou seja, por palavras-chave, ou keywords, né? Agora eu posso selecionar aqui quantas vezes eu quero que essa palavra se repita, né? Quantas vezes essa palavra repete. Então, vamos em 3 aqui, para não ficar muito volumoso. Ah, mas por que 3? Aí você justifica. Pode fazer vários testes. Põe 1, põe 2. Nossa, 1 ficou muito poluído. Vai testando. Então, vamos testar aqui 3. Olha só. Agora, ele já trouxe o meu mapa de palavras. Pode ver que ainda ficou até um pouco exagerado de palavras, mas olha que interessante, eu poderia fazer uma análise dizendo, olha, dentro do meu trabalho, um tema central, talvez, que eu posso colocar como referência do referencial teórico é o governo local. Então, por exemplo, se eu estou montando o meu referencial teórico e eu ainda não sei o que eu vou falar, eu poderia, puxa, vou fazer um capítulo só sobre abordando o governo local, exemplo, né? Então, porque o meu mapa está mostrando que essa palavra é uma palavra importante. Eu estou dando de exemplo, mas seria uma possibilidade. Vamos criar mais uma agora, vamos colocar um pouco menos para não ficar tão poluído. Vamos colocar aqui 4. O local government ainda está no centro, já deu uma reduzida. Então, cada um aqui pode, né, como eu falei, brincar no Voyager e ir modificando as pesquisas, né? Vamos pegar o Web of Science de novo, que eu não tinha feito por palavras-chave. Concorrência. Next. Não, 5 é muito. Vamos por aqui. Vamos por 3. Next. Next. Ó, do Web of Science, né, a palavra central é a palavra gestão, e a palavra descentralização, ela apareceu. Então, você pode realizar várias análises sobre esses mapas, e é algo um extra para sua pesquisa, que eu acredito que pode, né, incrementar e ficar bem interessante os seus resultados, a sua análise. Acredito que possa ser uma ferramenta útil. Como eu falei, tem milhares de funcionalidades, mas eu quis mostrar. Acho que o mais difícil é descobrir realmente qual arquivo que funciona melhor. Então, aqui a gente já está mostrando aqui da Web of Science, né, dos testes que eu fiz. O melhor arquivo foi esse arquivo separado por tabulações, o WIN e o TF8. E na Scopus, o melhor foi o CSV. Aí, ao adicionar ao Voyager, eles foram os arquivos que melhor se adaptaram aqui, pelo menos a análise que eu fiz, para fazer essa análise de artigos e de dados. Vamos voltar aqui aos nossos slides.
Então, como eu falei, né, você pode fazer tanto com base em citações de autores ou palavras-chave, quantidade de palavras, fazer uma análise gráfica disso. Então, essa é a funcionalidade do VOSVIR. E depois de tudo isso, que vem os filtros de leitura. Então, na minha pesquisa, nos meus filtros, eu tinha 75 artigos do Web of Science e 94 da Scopus, naquela pesquisa que eu fiz para a minha dissertação. Depois, eu fiz a leitura dos títulos. E ao ler os títulos, eu já fiz uma retirada do número de artigos, né? Justamente porque, nesse caso aqui, eu tirei 71 artigos que eles vieram no levantamento bibliométrico porque as palavras se conectaram. Mas quando eu fui ler esses artigos, muitos deles, por exemplo, eram artigos que falavam de gestão fiscal, mas, na verdade, a gestão fiscal era um tema secundário. O tema central do artigo era a gestão dos hospitais públicos, exemplo, que não tinha nada a ver com a minha pesquisa. Então, a seleção de títulos ela é bem importante nesse sentido. Você já elimina um quantitativo de artigos que não são importantes no sentido para aquilo que você pretende escrever. Depois disso, eu ainda fiz a leitura dos resumos, porque o título me chamou a atenção, acho que tem a ver. Mas quando você vai ler os resumos te mostram muito dos resultados do artigo. E ao ler os resultados dos artigos, aí também já faço uma eliminação de um quantitativo enorme de artigos que não falavam propriamente da gestão fiscal, no meu tema, dentro do contexto que eu falava entre o equilíbrio entre receitas e despesas, ou seja, artigos que não tinham qualquer relação com esse tema. Então, com isso, eu cheguei até ao mais alguns filtros, até chegar realmente, eliminando muitos artigos, a seleção para a composição do referencial teórico. Então, daqueles 169 artigos, eu utilizei 24 para compor o meu referencial teórico. Claro que a dissertação não tem 24 citações, tem muito mais. Mas, assim, o meu ponto de partida, ou seja, a resposta daquela pergunta que você pode realizar para o professor, me passa uns artigos para começar a minha pesquisa. Talvez, com esse levantamento bibliométrico, você já teria aí 24 artigos para dar esse passo inicial e trabalhar com esses artigos dessas bases de referências acadêmicas muito importantes. E outro ponto que eu fiz na dissertação, que eu queria só citar aqui, mais uma demonstração, qual que talvez seja um ponto alto desse levantamento bibliométrico, dentro de bases científicas assim, de relevância, vamos dizer assim, é a qualidade da pesquisa. É muito bom hoje, quando eu leio um outro artigo acadêmico, ou pego um artigo acadêmico dessa área de gestão fiscal, às vezes um artigo que eu não utilizei no meu trabalho, e eu começo a ler e ver os autores que eu utilizei no meu trabalho. Ou seja, eu estou acompanhado, existe um artigo que eu vi essa semana, né, da importância dessa revisão de literatura, que é você, né, estar acompanhando no ombro de gigantes, essa é a expressão que ele usa. Então, quando você realiza uma pesquisa com uma qualidade científica nessas bases de pesquisa, você está acompanhado de autores que falam muito bem sobre aquele tema, autores já renomados naquele tema. Então, por isso que, você tendo artigos mais relevantes, isso te ajuda muito na hora de você publicar, por exemplo. Né? Os examinadores de revistas conhecem os bons artigos. Então, a hora que ele verificar os nomes que ele já conhece, os autores que ele mesmo utiliza na pesquisa dele, ele já vai ver o seu artigo com outros olhos. Então, podem ver aqui que eu peguei esses artigos e fiz uma análise deles conforme em alguns critérios acadêmicos. Então, o JCR é uma base da Web of Science que demonstra o fator de impacto de uma revista. Então, dos meus artigos, 5 artigos deles possuem um fator de impacto acima de 2, que é um número bem considerável. Na Scopus, você tem também como verificar o quartil de Scopus, ou seja, qual que é a relevância daquela revista dentro da sua área de objeto. Então, 13 desses artigos estão no primeiro quartil de Scopus, ou seja, são artigos que nas suas áreas são de revistas relevantes para as suas áreas. Também tem o fator de impacto da Scopus, o SJR, com base no número de citações,
que também eu fiz uma análise e ele demonstrou que vários artigos desses tinham uma boa qualificação. E também o Qualis, né, o nódulo da CAPES, desses 24, 8 deles estavam no nível de extrato A1, que é o maior nível de Qualis possível para as revistas. E veja que depois A2, também 6 artigos, e B1, 2 artigos, e outros que não constavam na base da Qualis. Então, vejam como fica interessante a questão da qualidade da pesquisa quando você utiliza essas ferramentas. Claro, como eu falei, existem muitas outras bases, né? A própria Google Acadêmico, Cielo, Science Direct e outras bases que eu cito aqui, que também possuem uma base de pesquisas interessantes, cada uma com sua peculiaridade. Então, não sem desmerecer, dizendo que uma é melhor a outra, cada um tem a sua finalidade, cada um tem um grupo de revistas, então isso é muito diferente conforme a revista, tá? Então, só quero mostrar aqui, antes de a gente, né, caminhar aqui para os finalmente, né, como que ficou isso na dissertação? Falei, ué, mas tá, onde que eu coloco tudo isso? Né? Então, na dissertação, no meu caso, orientado pelo professor Antônio, né, eu fiz um capítulo de levantamento bibliométrico para demonstrar outros estudos de mesmo próxima natureza. Ou seja, eu expliquei o caminho, expliquei a importância da análise bibliométrica, coloquei as etapas do meu levantamento, eu também expliquei aquele período que eu selecionei, a estratégia de busca, eu escrevi a estratégia de busca, como que eu utilizei, todas aquelas tabelas que eu mostrei para vocês lá nos slides, elas estão aqui no trabalho, as categorias, como é que eu fiz os filtros. Aqui tem o primeiro mapa bibliométrico da Web of Science, eu faço um comentário sobre ela depois, o mapa bibliométrico de palavras-chave da Web of Science, o mapa de autores da Scopus, o mapa de palavras-chave da Scopus, eu fiz também da Science Direct, também. Então, veja que tudo isso está detalhado, e aqui, né, eu coloco os principais artigos com maiores números de citações dos resultados, explico de novo aqui os meus filtros de leitura, aquele mesmo quadrinho que eu passei para vocês, está aqui na dissertação, bem detalhado. Os artigos, todos aqueles artigos selecionados, né, estão aqui, fiz uma tabela com esses artigos. Veja, aí cada um, na hora de escrever, decide, quer colocar ou não, conversa com o orientador, como é que prefere trabalhar. Aquela tabela lá da qualidade dos artigos, também eles aparecem aqui, né? Deu tempo aqui. E todo o caminho feito para o trabalho, para o desenvolvimento do trabalho. Então, veja que tudo que eu falei para vocês aqui está escrito no trabalho, explicando o passo a passo do desenvolvimento acadêmico, o passo a passo do trabalho, o porquê de cada escolha, né? Então, não é nada, digamos assim, vamos dizer, feito de forma aleatória, né? Tudo é feito com alguma justificativa, né? Então, em linhas gerais, só para finalizar aqui, né? Em linhas gerais, é isso. Eu agradeço aqui aos participantes. Claro, foi uma hora aqui, muito conteúdo, muitas informações, mas tentei passar de uma forma mais breve, mas com substância, os conteúdos que foram feitos dentro do trabalho de pesquisa que eu fiz, no passo a passo que eu trabalhei. Agradeço especialmente ao professor Antônio pelo convite, e estendo, claro, o meu agradecimento à professora Sônia, que é minha orientadora lá no IPB, os dois têm me ajudado nesse trabalho de dupla diplomação, da COTA-FPR com o Instituto Politécnico de Bragança, e agradeço, e eu deixo aqui o meu e-mail para eventuais dúvidas, aquilo que eu souber, né, eu estou à disposição, posso auxiliar aí, né, e agradeço. Fica o meu agradecimento, professor Rony, e devolvo a palavra. Beleza, William. Na verdade, quem tem que agradecer somos nós, né? E, aliás, você falou da professora Sônia, ela está nos assistindo, direto de Portugal, aí está acompanhando
A gente que orienta tem que estar sempre próximo do orientando, na medida do possível, certo? Nós te agradecemos muito, como você falou, muito conteúdo para 1 hora para a gente bater esse papo, mas isso aí é para startar a curiosidade. Então, veja, como eu disse, é uma necessidade dos alunos, dos bolsistas do Programa de Educação Tutorial, que nós resolvemos repartir com a comunidade aí, né, com os demais colegas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e com todos que estão nos assistindo que se interessam pela temática pesquisa. Então, veja, nós temos vários alunos da pós-graduação, vários alunos do mestrado e doutorado que estão assistindo. Eu estava acompanhando aqui pelo YouTube, aliás, acompanhando pelo YouTube, que foi eu falando e saindo aqui ao mesmo tempo no outro dispositivo, já peguei, joguei lá, já voltou aqui, igual você com o seu dispositivo aí, despertando no momento da transmissão, né? Então, temos vários alunos da pós-graduação aqui que estão assistindo também, que se interessam pela temática, por isso que nós estendemos um pouco mais. Porque para nós, da graduação do Grupo PET, Políticas Públicas, dentro da nossa necessidade, nós concluiríamos ali nos filtros, lembra que nós conversamos? Mas é pouco para os alunos da pós-graduação. E o objetivo aqui, na verdade, é contribuir com todos que estão assistindo. Por isso, nós te agradecemos imensamente e sabemos da sua competência, da sua vontade em ajudar, vontade de contribuir com aqueles que, de certa forma, precisam. E você já se colocou à disposição. Para quem tiver dúvida, além das respostas que, na medida do possível, ele vai responder aqui nos próximos 20 minutos, 20, 30 minutos, certo? Tenho certeza que o William ficará disponível aí para poder contribuir e responder eventuais dúvidas que os colegas da pós-graduação ou mesmo da graduação tenham nesse sentido, tá? Então, assim, muito obrigado, William, certo? Eu quero lembrar o pessoal, né, que a lista de presença já está liberada, né? O pessoal da organização aí, essas meninas, esses meninos maravilhosos, já disponibilizaram a lista para inscrição, para que vocês possam, então, receber o certificado, né? Eu quero informar os colegas que, assim que terminar o evento, nos próximos 30 minutos, 30, 40 minutos, no máximo 1 hora aí, os senhores receberão o certificado, né? Caso não receba, entre em contato conosco, né, no e-mail que está disponível lá na descrição do vídeo, que o nosso grupo aí, os alunos do PET Políticas Públicas, gentilmente vão resolver, vão atender e vão resolver a individualidade e o problema de cada um, certo? Então, assim, feitos os agradecimentos, né, sempre feliz pela contribuição que o William tem trazido aí para nós na graduação e na pós-graduação, pela curiosidade, pela dedicação dele lá na orientação da sua dissertação. Vamos dar início, então, às perguntas, William. Nós vamos trazer alguns questionamentos do público em relação ao que você apresentou, certo? Então, temos aí a organização que o pessoal vai passar aqui para nós, e você, na medida do possível, vai respondendo, fique muito tranquilo, porque eu já fui acompanhando algumas perguntas aqui, certo? Talvez nem todas a gente tenha resposta em função do objetivo deste bate-papo, mas nós já despertamos a curiosidade e todos nós vamos buscar resposta, com certeza, àquilo que eventualmente a gente tenha dúvida. Então, aberta para as perguntas, né? Nossos colegas aí, as meninas e os meninos aí, os nossos alunos da organização, vão repassar para nós na sequência aí, você fique muito tranquilo para responder, ok, William? Qualquer coisa, peço ajuda ao professor. Aos universitários, que estamos à disposição aqui, certo? As perguntas vão aparecer aí na medida do possível, né? E a Isabela, que está nos ajudando aí atrás, aí, certo? Conduz a esse momento. Então, já está a primeira aí, William, para você, né? Certo? Existe uma... da metodologia da análise bibliométrica, algum material para, né, análise da bibliométrica? Acho que é alguma coisa nesse sentido. O que eu encontrei também, que depois, isso até encontrei depois que eu já estava fazendo levantamento bibliométrico, né? Mas existem muitos artigos de levantamento bibliométrico que explicam desde como realizar e mostram milhares de outras formas de realizar essa análise, né? Eu, por exemplo, ali fiz uma análise mais a título de levantamento. Não existe uma diferenciação entre análise e levantamento, mas assim, eu não fiz na dissertação uma análise bibliométrica propriamente dita. Ou seja, eu não fiz a análise dos índices, do index H, não fiz análise do nível de produção por ano, do nível de produção por revista. Então, eu fui descobrindo, aos poucos, que existem artigos que falam exatamente como realizar a análise bibliométrica,
Então, eu acredito que esses artigos sejam até os melhores caminhos para aprender um pouco mais sobre o tema, do que propriamente um manual. Enfim, eu não confesso, desconheço algum livro propriamente que fale, como fazer uma análise biométrica. Mas o melhor local para aprender são artigos. E aí, quem tiver interesse, qualquer coisa, eu posso passar uma lista, alguns dos artigos que depois eu fui descobrindo, que na verdade são artigos que fazem análise biométrica de várias formas. Cada um utiliza uma ferramenta. Eu mostrei aqui uma ferramenta, mas existem milhares. Você pode fazer uma análise biométrica por produção, por nível de citação, por nível por ano, por nível de relevância. Então, assim, é uma infinidade de métodos e caminhos, e o melhor material, se fosse assim, o melhor material para aprender seria outros artigos de análise bibliométrica em bases em revistas acadêmicas relevantes. Então, se você for no Web of Science e digitar lá análise bibliométrica, vão aparecer milhares de artigos que fazem análise bibliométrica, e aí você segrega por número de citações, e aí você pega, quem sabe, os primeiros. Ali você vai ter umas bases muito boas para aprender um pouco mais. Eu ainda confesso, assim, que, na verdade, o que eu mostrei, o que eu faço ali ainda bem superficial, perto do que é possível. Você pode fazer análises infinitas sobre isso. Ok, William, obrigado pela resposta. Temos aqui mais... Na verdade, temos várias perguntas aqui, William. Temos aqui um elogio da professora Sônia Nogueira, sua orientadora lá em Portugal. Obrigado. Parabéns pela iniciativa, William. Sucesso na caminhada, tá? Então, vamos à pergunta do Gabardo Júnior, né? Ele perguntou se a base periódicos, né? Ela tem tanto a questão do acesso ao Scopus quanto ao Web of Science, né? Por que nós faríamos a pesquisa diretamente nas bases ao invés de fazer lá na base periódicos, né? No portal de periódicos da CAPES? Perfeito? Enfim, eu usei, no início, eu usei um pouco a base eu entrei na base da CAPES, na base de periódicos, e ela também traz, como eu falei, são várias bases, e a base de periódicos da CAPES, ela utiliza várias outras bases indexadas a ela. Então, eu acredito até que, salvo engano, a CAPES possui também a Web of Science, ou a Scopus, né? Então, não é eliminatório, você pode utilizar por lá. Eu optei por ir nas bases Web of Science e Scopus justamente pelas ferramentas que eu encontrei para depois exportar esses resultados e conseguir indexar dentro do Mendeley e indexar dentro do VozVir. Aí foi uma opção de pesquisa. Algumas bases, por exemplo, que eu citei, por exemplo, vou citar o caso do Google. O caso do Google, por que eu não utilizei na minha pesquisa, mas eu utilizei o Google em outro artigo? Quando nós fomos fazer um artigo, por exemplo, sobre a Covid, sobre a questão financeira, os resultados da Web of Science da Scopus não foram satisfatórios, porque os resultados que apareciam nessas bases eram muitos artigos de medicina, que é o tema que está em voga, mas no lado da medicina. Não tem quase nada ainda sobre questões financeiras, digamos assim. E aí, no Google Acadêmico, no Google Scholar, foram milhares de artigos, né, que apareceram. Só que o que acontece? Muitos desses artigos, que eu até acabei utilizando, porque é o que apareceu, não são artigos de revistas, às vezes, com qualis até bons, às vezes nem qualis tem. Então, às vezes, o resultado, em termos de qualidade, não é tão bom. E aí também não tinha uma ferramenta para exportar esses artigos para uma base para depois utilizar eles no Mendeley, por exemplo. Pelo menos do jeito que eu utilizei, não foi satisfatório. Então, não é que não existe necessariamente um motivo. Pode usar o periódicos, é a mesma situação. Desde que você faça os filtros, o resultado é satisfatório também. Eu particularmente usei essas duas, e mais o Science Direct, que também é outros resultados bem diferentes. Beleza, William. O Alfredo Prado é aluno nosso aqui do doutorado, foi nosso mestrando, é nosso mestre em planejamento e governança pública, que hoje está no doutorado, né? Então, o Alfredo pergunta sobre o Mendeley: é melhor entrar com o usuário individual ou pela UTF-PR? Quais são as diferenças? Se você consegue... Olha, eu comecei com o Mendeley individual,
Mas depois, o que aconteceu? Por que eu fui para o Mendeley com o login do TFPR? E aí talvez seja uma diferença. Hoje, por exemplo, hoje eu estou usando, né, o Web of Science e o Scopus pelo VPN que eu tenho acesso pelo Instituto Politécnico de Bragança, né? Mas eu também tinha o VPN da utilização da TFPR. Então, quando eu fui utilizar o Scopus, eu só estava conseguindo acessar o Scopus com o login da UTF-PR, eu não estava conseguindo acessar de outra forma. E aí ele fez uma conexão melhor, na hora que eu fui anexar o Scopus com o Mendeley, ele fez uma conexão, ele aceitou de uma forma melhor o meu link. Mas, assim, não que tenha um problema, né? Quando eu fui utilizar o Scopus com o login da UTF-PR, e usei o Mendeley com o login da TFPR, parece que eles se casaram, deu certinho e os arquivos subiram adequadamente. Mas, assim, não que eu tenha notado, quando eu estava com o uso individual do Mendeley, ele funcionou, não teve uma grande diferença. Nós acredito assim, que se os logins estiverem unificados, Scopus, Web of Science, tudo na mesma base, ele parece que ele traz uma conexão mais direta, assim, ele fez essa conexão, mas não diria que é uma diferença, ou melhor ou pior. Não teria uma conclusão exata para dar se é melhor ou pior. Beleza. William, eu vou juntar duas perguntas aqui, tá? Na verdade, uma vem um elogio de um colega aqui, que é o Paulo José Dantas Novaes, e também da Angélica Ribeiro, né? Então, o José Dantas diz assim: eu uso o Mendeley e sou fã desse software, porém é comum enfrentar bugs com ele. Quais os problemas mais comuns que você teve com o Mendeley? Essa é uma pergunta. Já vou juntar outra já. Certo? É possível, essa vem da Angélica Ribeiro, né? Ela diz o seguinte: é possível exportar as figuras no formato PDF? Aquelas figuras do Vosphere e tal? Sim, então vou responder a do Mendeley e daí já do Vosphere. Sim, Por favor. no Vosphere ele tem como, ali no salvar, ali como, né, ele tem vários formatos de exportação. Eu geralmente salvo em PNG, que daí eu consigo guardar ela e também anexar no Word tranquilamente. Então eu salvo o PNG, ele é um formato de arquivo, mas não que no JPEG ele fique diferente, ele usa a mesma forma. Eu salvo sempre em PNG os arquivos e insiro depois no Word, mas ali pelo Ctrl, né, pelo copy, clipboard copy, ele também copia e já cola no Word. Então não vê tanta diferença na imagem, a imagem é igual. Mas dá para usar. E, salvo engano, tem sim uma ferramenta, dentro lá das opções de salvar, tem foto, PDF e outros formatos. Só que o problema é que se salvar em PDF, depois você vai ter dificuldade em colocar ele em outro local. Então, eu acho que o foto é melhor. E o Mendeley, na verdade, o bug, que é eu diria assim, não sei se seria um bug, mas o que eu descobri no Mendeley, que é digamos assim, um problema que eu corrigir na mão, na unha, digamos assim. Quando ele puxa os artigos, cada artigo vem com uma formatação, dependendo da revista. E aí, o que acontece? Na hora de usar o Vosphere, que era a minha finalidade, de juntar no Mendeley, inclusive até no Mendeley, você pode juntar a Web of Science com o Scopus e fazer um arquivo só. Tem como fazer isso no Mendeley. Você monta uma pasta com todos os artigos e vai em exportar. Exportar, que tem lá um caminho para você exportar num formato que o Vosphere aceita. Então, você pode fazer um mapa das duas bases. Só que o que acontece? Eu, por exemplo, fui fazer um mapa esses dias e o que aconteceu? O mesmo autor aparecia em dois balões. Então, vamos pegar o professor Antônio. Então, tinha lá um balão Oliveira.a e tinha um outro balão Oliveira.antônio. Ele identificou o Vosphere que eram, né, dois autores, mas na verdade é o mesmo, porque o Vosphere ele não faz interpretação do arquivo, né? O Mendeley até é mais inteligente nesse ponto, mas o Vosphere não. Então, o que eu fiz para poder fazer um mapa que ficasse adequado e não ficasse o mesmo autor duas vezes? Lá naquelas opções da direita do Mendeley, eu abri artigo por artigo e padronizei o nome de autor. Então, todos os autores que estavam com nome e sobrenome inteiro, eu padronizei para o nome para o sobrenome e o nome só a primeira letra. Então, eu tinha lá 50 artigos, cada um deles puxou de um jeito. Cada um deles veio com o sobrenome inteiro, outro veio com
com o nome inteiro, aí eu padronizei todos. Então, acho que, na verdade, não sei se é um problema, mas, assim, dependendo de onde você busca a base, cada artigo vem de um jeito, então tem um trabalhinho extra ali de padronizar. E isso vale para o título, às vezes o título dá um problema, às vezes ele pode não ler o arquivo direito, porque da mesma forma que eu puxei do Web of Science de Scopus, eu posso baixar os PDFs e depois anexar no Mendeley, também dá para fazer isso. O bom de fazer isso é que daí no Mendeley, depois quando você dá 2 cliques no Mendeley, ele já busca o PDF, né? Então essa é uma outra opção. Só que cada artigo puxa de um jeito, tudo, e muitas vezes fica totalmente despadronizado. Então, tem que padronizar, às vezes, os autores para conseguir ficar uma referência interessante. Esse é o principal, digamos assim, problema, digamos assim, que eu diria, só isso, né? Mas isso não é, acho que nem culpa do Mendeley, é a indexação da revista que vem de um jeito. Tem autores, né, que o professor, por exemplo, pode vir Oliveira Gonçalves, e aí não, ele não sabe se é o mesmo Oliveira ou não é, então tem que padronizar, é um trabalhinho extra. Por isso que lá nos nossos currículos lá, a gente tem que colocar várias opções para que as bases localizem, né? Então, eu tenho lá, por exemplo, por ser nome comum, né? Vários homônimos, inclusive, eu tenho que colocar várias possibilidades para que as bases acabem nos localizando. Bom, William, tem várias perguntas aqui, várias que eu digo mais umas 4 ou 5 de colegas, até algumas repetidas que já perguntaram. Eu peço desculpa ao público, não vou poder passar todas, porque eu também tenho que prestigiar os alunos do PET Políticas Públicas que estão organizando aqui. Esse evento também é para eles, além de organizadores, eles são também, vamos dizer assim, assistentes desse evento, porque foi uma demanda deles, essa necessidade. Então, eu quero fazer algumas perguntas também que vêm dos alunos do PET Políticas Públicas, tá? Então, a primeira delas é o seguinte: você tem alguma dica de como organizar posteriormente os artigos encontrados e algum aplicativo, site que já faça referência bibliográfica? Você já falou isso, né? Então, tem o EndNote, tem vários outros programas, né? Mas, assim, por exemplo, digamos que você não tenha feito um levantamento bibliométrico, mas tenha feito uma pasta no computador com os artigos em PDF, você consegue puxar no Mendeley, e aí vai ter esse problema que ele vai puxar, ele vai ler o artigo e vai puxar o título, o autor, e pode bagunçar um pouquinho. Então, depois você puxa, padroniza, e aí joga lá para o Word. Vai escrever, na hora que você for citar, você puxa daquele Mendeley de citação, o autor, e no final você clica lá em inserir referência, ele monta a referência bibliográfica inteira. Então, seria a forma de fazer depois, que na verdade foi a forma que eu aprendi depois também, porque quando eu comecei eu também, como eu falei, a pesquisa de direito é bem diferente. Então, a gente muitas vezes vai utilizando os autores que a gente conhece e tudo mais, e aí eu também comecei assim, até descobrir como fazer. Então, eu também tinha uma pasta com milhares de artigos voando lá, né? E aí o Mendeley ajuda a organizar isso. Essa sua resposta vai servir para uma outra pergunta aqui. Só que antes dessa pergunta do meu grupo, eu quero fazer uma muito interessante aqui, ó, que é a estratégia de busca, a estratégia de pesquisa. Fazer a pesquisa você já mostrou. Beleza, vai te facilitar a vida, mas o que não fazer na hora dessa pesquisa? Qual a estratégia, né? Como decidir, assim, qual a importância de aprender a realizar o levantamento bibliométrico, né? E como decidir o que evitar, na verdade, nas estratégias de busca? São duas perguntas numa só. Qual a importância de fazer e o que evitar nessa estratégia de busca para a gente, de repente, não ficar trabalhando dobrado aí? Eu vejo assim, primeiro, claro, aqui não, sem puxar saco para o orientador, mas, claro, o professor teve um importante papel nisso de delimitar o estudo. Então, acho que nesse ponto foi muito importante, né, ter o orientador, justamente cada um conversar com o seu orientador, justamente porque o que não fazer é justamente sair pesquisando em tudo que é lugar, sem ter um foco, né? Você pesquisa em 200 lugares, vai reunir 1000 artigos e vai saber o que fazer depois de tudo aquilo. Então, por isso que, assim, a delimitação, eu acho que a delimitação do estudo é o mais importante, porque né, uma coisa que a gente aprende no mestrado é uma coisa chamada tempo, né? Então, assim, não dá tempo de fazer tudo, não dá tempo de pesquisar tudo, não dá tempo de escrever
uma Barça, nem tem mais Barça, na época era aquele conjunto de livros, né? Não dá tempo de fazer tudo, né? Então, eu confesso que até, né, a minha ficou um pouco extensa, e isso hoje, se eu fosse começar a escrever do zero, talvez seria mais reduzido, justamente porque no início da pesquisa eu queria colocar muitos temas que eu achava que era importante ter para fundamentar o meu trabalho. Mas hoje eu vejo que a importância de, assim, não, você vai falar do quê? Vou falar disso, tá, mas tem 5 temas importantes sobre isso, tá, mas precisa falar dos 5? Será que não dá para falar de 2, 3, mas falar bem sobre esses 2 só, em vez de falar de todos, e no final aquele monte de coisa que não sabe o que fazer com tudo aquilo, né? Então, acho que a importância do levantamento nesse ponto, para fins, né, do que não fazer, é justamente sair pesquisando um monte de coisa sem rumo. E aí eu entendo que o orientador é o que ajuda, dá um rumo, não, né, para que lado que você vai, para onde você vai, onde você quer chegar. Por isso aquela pirâmide lá, né, professor, ajuda nesse ponto, né? Não dá para falar de tudo, não dá tempo de falar de tudo. A gente pensa que mestrado em 2 anos passa, né, voando. E sobre a questão da graduação, veja, geralmente, né, a graduação são temas mais expositivos. Eu não sei, cada faculdade tem um jeito, pelo menos no direito, assim, você não chega, você escolhe um assunto e você disserta sobre aquilo, mas num estilo mais explicando aquele tema, enfim. Não necessariamente na graduação você chega, às vezes, a aprofundar o tema com todas as possibilidades que seriam possíveis. Então, assim, talvez para o levantamento bibliométrico da graduação seja interessante, sim, né, mas aí, de novo, né, delimitar bem o campo, porque os artigos acadêmicos, eles, ao meu ver, né, os artigos acadêmicos, alguns deles têm uma profundidade um pouco mais complexa, e talvez, né, possa ser difícil, às vezes, principalmente que aqueles artigos da Web of Science da Scopus, 99% são em inglês. Então, por mais que existam ferramentas de tradução, um pouco você precisa conseguir ler, porque a tradução nem sempre ajuda, né? Então, muitas vezes eu jogava na tradução, mas aquele tópico que eu queria utilizar, aí sim eu ia na origem para tentar ler e identificar. Então, assim, o levantamento bibliométrico ajuda na graduação, claro, mas aí tem que ter alguém para dar uma orientada assim certinho, para você também não mergulhar num mar profundo que você não sabe nadar, né? E aí vai se afogar. Beleza, William? É a famosa limitação e delimitação, lembra disso? Tá? E aquela máxima também, né? Que o menos é mais. Às vezes a gente quer abraçar o mundo e não chega a lugar algum. Então, em pesquisa é muito importante o foco para a gente poder, de certa forma, ser mais eficiente naquilo que nós estamos efetivamente fazendo. Bom, ainda tem mais algumas perguntas aqui. Como nós já estamos no horário, eu vou responder uma por você, certo? Que um colega perguntou ali se dá para você liberar a sua dissertação. Até gostaríamos, certo? Até gostaríamos de liberar, mas nos dê mais uns 2 meses aí, né, William? Uns 2 meses aí, daí nós liberamos tanto a daqui quanto a de Portugal, certo? Que nós estamos aí concluindo. Era para a gente concluir agora, final desse mês, mas o William voltou aí e chegou recém de Portugal, retomou o trabalho, recuperou dessa maldita doença que está assolando o mundo aí, está voltando agora ao trabalho. Então, mais uns 2 meses aí, ele conclui e ele disponibiliza, assim, para todos os colegas, porque a pesquisa, a ciência é isso, né? É a multiplicação. E, por último, William, aqui uma pergunta, né? Que você até já respondeu quando falou alguma coisa do direito, mas só para a gente concluir, antes de eu fazer o fechamento, né? É muito importante isso, porque muitas pesquisas são de caráter bibliográfico, e às vezes o pessoal tem um preconceito com as pesquisas bibliográficas, né? Mas não, a pesquisa bibliográfica também conclui, a pesquisa bibliográfica também sugere novos estudos, novas conclusões. Então, vem uma pergunta no seguinte sentido. Em pesquisas estritamente bibliográficas, não há uma certa tendência natural a selecionar a bibliografia que mais agrada ao pesquisador? Seu caso do direito ali, né? Controle de constitucionalidade. Sim. A partir disso, romper com a qualidade científica do caso em análise, tornando a pesquisa mais tendenciosa ou tendenciosa? Essa é a última por hoje, William, daí vou para os finalmente,
Nós temos aqui, pegamos no chat, depois até te passo, se você puder contribuir e escrever respostas curtas, a gente manda para as pessoas que fizeram o questionamento, ok? Eu vejo assim, que o levantamento bibliométrico visa justamente evitar essa tendência, porque se a pesquisa for feita, né, de forma avulsa, a tendência é essa. No direito, principalmente, existe muito isso. Você normalmente vai se aliar com os autores que vão na sua linha de pesquisa ou daquilo que você quer falar. Então, o levantamento bibliométrico, eu acho que ajuda justamente a tornar um pouco mais imparcial. Por quê? No caso, ali, depois que eu fiz os filtros, primeiro que os filtros do Web of Science dos Scopus, ali não tem tendência nenhuma. Ali, a tendência que tem é os filtros que eu escolho. Aí sim, ali, né, se eu vou nas ciências sociais, se eu vou para políticas públicas, se eu vou para governança, enfim. Mas ali tudo embasado. Agora, o resultado de artigos ali, final, ali, é o sistema que me entregou. Então, até ali, eu não interferi no resultado propriamente dito, só nos meus filtros. No filtro de leitura, aí sim, claro, ninguém é 100% neutro, né? Digamos assim, não, eu não... É claro que se tiver natural, às vezes na leitura, você eliminar um artigo porque talvez saia muito da tua linha, enfim, mas não que seja natural, ou seja, naqueles filtros de leitura, o filtro de título e o filtro de resumo, ainda não, em tese, você não está aplicando uma tendência naqueles artigos, ou seja, você está tentando buscar alguém que fale sobre o seu tema. Tanto que, no meu resultado, na teoria da descentralização, no meu artigo, eu falo sobre a teoria da descentralização, da importância dela, mas eu separo um trecho até extenso para falar das posições contrárias. Então, isso é muito importante. A tendência de querer favorecer um tema é natural. Por exemplo, eu já decidi que eu quero falar sobre a descentralização como algo importante. Então, de certo modo, o pesquisador já é impulsionado por esse lado, mas é importante fazer o contraponto. Então, é isso que é importante. Então, no teu resultado bibliométrico, os artigos que eventualmente não se alinham com o caminho que você quer dar para o estudo, é importante você citá-los, pelo menos, como uma contraposição. Eu trabalho, por exemplo, vários temas financeiros, e tem um momento que eu entro numa parte financeira delicada, parte ali em 2016 em diante no Brasil. Então, eu falo sobre, né, a reforma fiscal, enfim, a limite de gastos e tudo mais. São temas delicados. Mas logo que eu falei disso, eu coloquei fulano e fulano discordam, né? E coloquei uma frase de cada um, discordam por causa disso. Claro que, assim, se você for falar, nossa, os dois têm o mesmo peso no trabalho, claro que pela tendência do trabalho, você acaba dando uma ênfase um pouco mais naquilo que você quer trabalhar, que no meu caso, por ser um tema financeiro, né, e visando equilíbrio fiscal, claro que o tema ele caminharia para uma tendência de falar dos autores que abordam o teto de gastos, por exemplo, como algo positivo, exemplo. Mas, enfim, mas o importante é citar quem fala o contrário. Então, isso traz peso para o seu trabalho. Por isso que não dá para dizer que, né, que não existe tendência, mas, assim, utilizar os filtros prévios ajuda a diminuir, imagino eu, que diminui essa tendência. A tendência é justamente o contrário, quando você vai pesquisar a bibliografia aleatória, que você escolhe, você lê e escolhe. Aqui não, eu já tenho uma base, eu tenho que usar ela. Aí depois, como eu vou usar, que vem a tendência, talvez, um pouco. Eu acho que isso, o professor, talvez, não sei se concorda não, mas sempre vai ter uma linha, né? Cada um pensa de uma forma e acho que é natural. Se você pegar um trabalho de um professor de uma linha, você vai enxergar ele falando sobre um tema, e você vai pegar um outro e vai ver ele falando de outro contrário. E acho que isso é um pouco natural, mas aí cabe ao pesquisador fazer o contraponto adequado. Isso é natural e isso é que enriquece a ciência, né? Certo? Isso que dá substrato às descobertas, substrato à inovação e à geração de conhecimento. Beleza? Então, William, vamos para os finalmente aqui, né? Então, em nome do grupo PET Políticas Públicas, formado por 12 bolsistas hoje, que estão aqui na retaguarda, como, vamos dizer assim, clientes dessa sua palestra, desse seu mini curso aqui para nós, desse seu painel,
porque foi uma demanda deles, uma necessidade deles inicialmente, são também os organizadores desse evento. Sem a participação, sem a dedicação desses 12 alunos, nós não estaríamos aqui nesse momento atendendo a uma demanda deles e contribuindo também com a comunidade, transmitindo isso pelo YouTube, onde todos os colegas estão assistindo. Então, eu gostaria de imensamente agradecer a você e a todos que participaram desse painel, certo? Muito obrigado por compartilhar conosco suas experiências, né, profissionais que você adquiriu no âmbito do programa de mestrado em Planejamento e Governança Pública, aqui da nossa universidade, do qual eu tenho o prazer de ser o seu orientador, e também no Instituto Politécnico de Bragança, certo? Onde a nossa parceira lá, a nossa colega de caminhada, a professora Sônia, está nos assistindo, é a sua orientadora, ok? Quero informar os colegas que estão assistindo que a palestra de hoje ficará gravada no YouTube, assim como todos os eventos anteriores que este grupo gentilmente organizou e disponibiliza à comunidade. Assistam, acessem lá na medida do possível, né? Contribua conosco aí, sugerindo temas. Estamos sempre à disposição naquilo que nos for possível relacionado à política pública, com o objetivo de sempre contribuir com a comunidade, que, por fim, que na essência é quem é dona de tudo aquilo que é público desse nosso grande Estado brasileiro. Certo? Então, muito obrigado, William, muito obrigado às pessoas, aos colegas que nos acompanharam. Logo em seguida teremos outros eventos também organizados pelo PET Políticas Públicas, já convidamos os colegas a participarem conosco, certo? Ainda este mês teremos mais uma live sobre assunto relacionado à política pública, logo no mês de junho, já está no ar aí, inclusive, nós teremos a 15ª edição da Semana de Políticas Públicas, onde nós já estamos recebendo, inclusive, trabalhos aí, resumos expandidos, certo? Então, sempre com o intuito de multiplicar aquilo que, de certa forma, a universidade pública, gratuita e de qualidade nos proporciona. Esta universidade chamada Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Obrigado a todos, tá? Tenhamos aí uma boa noite, se cuidem e até mais, pessoal. Obrigado.